E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Aqui você vai aprender como analisar o gráfico, como operar o gráfico da maneira correta, entendendo os movimentos, entendendo as técnicas, entendendo as formas de aplicação, tanto das teorias como na prática, onde você realmente vai entender como ver o gráfico e como desenvolver o gráfico de forma clara. Como é de se esperar, né? Hoje é domingo, aliás, não é domingo, hoje é um feriado mundial. Hoje é uma segunda-feira de um feriado mundial, onde o mercado está fechado. Então nós temos OTC para trabalhar no dia de hoje. Então vamos lá, né? Vamos trabalhar o feriadão, hoje onde as famílias estão reunidas para almoçar, para fazer sua reflexão. Eu não poderia também estar longe de vocês aqui, procurando trazer um conteúdo que realmente traga aí conhecimento para você e que liberte você dessa falta de entendimento técnico no gráfico, para que você tenha lógica, tenha razão, tenha entendimento, tenha compreensão daquilo que o gráfico faz para poder operar de forma tranquila. Então o mercado vai abrir daqui 15 horas, então vamos abrir um primeiro ativo e ver o que vai acontecer aqui com os gráficos para a gente fazer os nossos trades. Bom, o primeiro ativo é o Euro-USD. Primeiro ativo que está aqui em OTC, ó, foi para 5 segundos aqui, deixa eu mudar para 1 minuto, 5 segundos não tem condição de fazer as operações. É um mercado muito volátil para 5 segundos para você fazer aplicações e operações. Ó, estou vendo o gráfico aqui fazendo seu trabalho de movimentação. Ele chega numa região onde ele demonstra uma absorção do mercado aqui nessa região. O que ele me mostra aqui? Uma absorção do mercado. E por que você acha, Cadu, que ali ele está fazendo uma absorção? Pela forma como estão divididos os canais aqui. Assim que eu fizer a minha entrada, eu vou explicar para você o porquê. Ó, agora eu pego ele aqui, nessa região, ó, ele abriu fazendo um rompimento, buscando região abaixo, e aqui eu pego ele. Se você traçar uma linha, aqui você vai entender o porquê que estou fazendo isso. Ó. Se você traçar uma linha para cá, duplicar esta linha e trazer essa linha para cá, você vê que ele está trabalhando aqui, ó, em canais, tanto um canal de cima como um canal de baixo. Eu vou pegar com mais 2 taxas aqui, porque esse movimento aqui, ó, é uma absorção do mercado. Quando eu venho aqui, ó, faço essa movimentação, olha a mágica acontecendo, que na verdade não é mágica, é técnica, né? Mas você vai entender o que está acontecendo. O mercado, ó, ele faz a sua busca por regiões. Olha só, agora eu vou ampliar o gráfico para você ver o gráfico que está acontecendo no gráfico. Olha que entrada linda. Quando eu falei para você que está acontecendo uma absorção do mercado, tá lá, ó, fechou. Quando eu falei para você que ali era uma região que está acontecendo uma absorção do mercado, é porque eu estou vendo o preço impondo um esforço neste movimento, tentando romper esse movimento para fazer uma movimentação de busca. Movimentação de busca deste fundo. Deixa eu pegar aqui certinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó, o desenho do raio para você entender qual seria a movimentação. Então a busca dele é fazer este movimento para buscar fundo. Só que quando ele chega numa região de equilíbrio, ele mostra fraqueza. Então ele pode fazer tanto movimento de correção para buscar liquidez, para depois vir fazer rompimento, ou ele pode vir fazer rompimento e buscar liquidez aqui embaixo, nos pontos de liquidez que o gráfico assim, ó, apresentam, tá? Como esses pontos de liquidez aqui que o gráfico pode ser buscado. Então ele pode ser buscado aqui primeiramente neste ponto A, ele pode ser buscado nesse ponto A, ou ele pode voltar no ponto B para buscar liquidez, ou ele pode voltar no ponto C para buscar liquidez. O mais importante é você, como um analista cambial, entender o movimento. Quando, pessoal, o pessoal pergunta assim para mim,
Ah, você é trader. O que você faz? Você é trader? Não, eu não falo que eu sou trader. Eu falo que eu sou um analista gráfico cambial. Porque o analista gráfico cambial, ele vai além de ele é além do que um comerciante. Ele sabe o que está acontecendo no gráfico, ele sabe analisar o gráfico, ele sabe compreender o gráfico, ele sabe entender os movimentos do gráfico, por exemplo, pelas minhas marcações que eu fiz aqui, ó, de resistência, suporte e suporte. Dentro desse canal, eu já entendi o movimento do gráfico. Eu fiz uma análise gráfica do mercado cambial, ou seja, do euro-USD, no mercado de OTC. O mercado nem está aberto hoje, estamos trabalhando OTC. O que eu quero mostrar para você e gerar em você é mostrar para você que você tem a capacidade técnica de todas as vezes que você tiver um entendimento gráfico, de realizar seus trades dentro da sua condição técnica. Ó, sem contar que aqui, ó, tem um gap, ó. Ele veio buscar tocar ainda num gap lá no passado, tá bom? Bom, entradinha tranquila, sossegado, com entendimento lógico, ó. Vou aproximar aqui para você ver a minha entrada, que perfeita que ela foi, dentro daquilo que a gente procura no gráfico. No gráfico a gente procura ver todo um contexto, a gente procura ver as regiões, a gente procura ver as tendências, a gente procura ver os padrões de vela, o fluxo do volume, a gente procura aplicar tudo isso de uma forma técnica no gráfico. Por isso eu deixo também aqui para você, ó, que é novo no canal, talvez você está chegando agora, um e-book inteiramente grátis para você baixar sobre padrões de vela. São 36 páginas onde eu trabalho os 16 padrões de vela que todo trader deve saber. Para baixar é simples, é só você vir aqui no meu canal do YouTube, ó. Você tem acesso aos links do meu canal. Nos links do meu canal, você tem aqui o acesso ao link do treinamento, onde você faz o acesso do treinamento, recebe um e-mail para fazer sua senha e começar a estudar de forma automática. Isso funciona feriado, como hoje, fim de semana, domingo, à noite, qualquer horário. Independe do horário. É de forma automática. Então, tem um link de acesso ao treinamento. Você tem meu WhatsApp para tirar qualquer dúvida. Você tem meu Instagram e também tem o Telegram. O Telegram, você vai fazer o acesso no Telegram e a partir deste acesso no Telegram você faz o download. Ó, vou mostrar como que é. Ao abrir o canal do Telegram, você vê que é a mensagem fixada, clica sobre ela e aí vai abrir dois links. Em um dos dois links você faz o download do e-book. Aqui dentro você vê o que? Resultados de alunos e as aulas que eu subo aqui para o canal do YouTube. Então você vê aqui o Rosivaldo batendo meta, você vê aqui o Geilson batendo meta, você vê aqui o Ricardo batendo meta, 5-0 em OTC. Como o sábado e domingo é OTC e hoje também por ser feriado é um OTC, né? Então, mas esse aqui é o pessoal que operou ontem, antes de ontem, o Djalma aqui batendo meta. Ele deixa um recado muito interessante aqui, ó, para você que quer ser um empreendedor, quer viver do mercado também. Aqui é o Marcos, ó, batendo meta. Aqui é o Gilson batendo meta. Geilson batendo meta. Aqui é o Rob batendo meta, ó. Aqui também a Andréia fazendo seus resultados. A aula que eu subo aqui para o canal do YouTube, que eu não deixo. Todos os dias tem aula aqui para vocês. Aqui é o Fernando batendo meta. Aqui é o Rosivaldo batendo meta. A Cristiane batendo meta. Aqui é o Alessandro batendo meta. Aqui é o Marcelo batendo meta. Aqui é o Gilson batendo meta. Djalma novamente. Ó, Cristiane novamente batendo meta. Rosivaldo novamente batendo meta. Geilson. E assim por diante. Todos os alunos. O Ismael aqui batendo meta. Você pode acessar aqui, acompanhar os alunos. Também acompanhar as aulas do YouTube para não ficar perdendo nada que está acontecendo. Você pode também me seguir aqui no Instagram. No Instagram eu deixo vários recados. Se você quiser também mandar um direct para tirar alguma dúvida quanto a treinamento, ó, pode enviar. Meu Instagram é Cadu Rinaldi. Aqui tem o link de acesso ao treinamento. Também tem o meu WhatsApp nesta página. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Corra este presente aí para você.
você tem 60% de desconto e esse valor ainda pode ser parcelado. Então, pessoal, como eu digo e brinco com o pessoal, de dinheiro de pão de manteiga, né? Muito acessível, muito em conta para que você possa estudar, se aprimorar e crescer em conhecimento nesse mercado e realmente dominar os gráficos e aprender como fazer a sua análise de forma correta, tá bom? Bom, entradinha aqui dessa correção em 50% do canal numa região de desequilíbrio depois de uma absorção do mercado. Vamos por um outro gráfico, ver o que o gráfico tem a nos oferecer, né? Então, Euro-USD fizemos essa entrada. Vamos agora para AUD-CAD. AUD-CAD, ó, fazendo um movimento, buscando região. AUD-CAD fazendo um movimento, buscando região. Essa região que o AUD-CAD está buscando aqui, ó, é uma região que tem possibilidades de correção, porém o preço ainda trabalha aqui nessa região, ó. Ele tem este ponto, ele pode ainda fazer uma continuação de movimento, ó. Tá chegando novamente em uma outra região, AUD-CAD. A ideia é que ele faça um movimento de continuidade aqui antes de fazer uma correção. Vamos ver se ele vai fazer essa movimentação de continuidade pela força do movimento. Simplesmente pela força do movimento. Ó, aqui eu posso traçar uma linha de tendência, mostro uma linha de tendência para você e já mostro que o gráfico está fazendo um ABC, tá? O que é um ABC? Após o movimento de rompimento aqui, ó, ele faz um A, um B e um C no movimento. Esse trabalho de movimentação que o gráfico faz, pessoal, ele faz isso todos os dias, tá? Essa simples marcação que eu fiz aqui através de uma linha, eu ensino no treinamento, eu mostro como que se faz, eu mostro o porquê dessa marcação, o porquê que se tem que fazer essa marcação, qual é a ideia dessa marcação, por que simplesmente por uma linha como essa eu consigo entender todo o movimento do gráfico. Aí você vai me dizer assim, poxa professor, mas no outro trade que houve absorção, você fez uma correção. Tá lá, ó, tá feito. Você fez uma correção e aqui você fez uma continuidade do movimento. Quando eu olho para esse movimento aqui, ó, dessa vela, parece o mesmo movimento da vela do outro trade que o senhor fez de absorção. E parece que aqui, ó, também é 50%, de 100% e 100%. E por que que aqui o gráfico continuou, aqui o movimento e lá o gráfico não continuou? Você está fazendo, perdão, você está fazendo a mesma análise em movimentos diferentes, em situações diferentes. É isso que às vezes quem está estudando não entende. A gente vai fazer as aplicações técnicas de acordo com a técnica, de acordo com o contexto do gráfico. Este contexto gráfico aqui, pessoal, nesta entrada que eu fiz de continuidade de movimento, eu estou longe do ponto de 50%. O gráfico me apresenta aqui pontos, ó, aqui como esse, ó, pontos de absorção não, pontos de liquidez, ó. O gráfico me apresenta aqui, ó, pontos de liquidez e pontos de liquidez. Perfeito, perfeito. Ah, aqui eu tenho 100%, aqui eu tenho 100% e aqui eu tenho 100%. Perfeito. Só que no momento da minha entrada, este movimento aqui não é uma absorção, porque ele não está no ponto de absorção, ele não está no movimento de absorção, ele não está numa técnica de absorção. Ele é apenas um movimento da tendência que faz um ABC do movimento lá vindo da resistência do topo para buscar pelo menos 50% do movimento ou quiçá 100% do movimento. Aí vai depender de como ele vai trabalhar essa região para fazer os seus movimentos na tendência. Então aqui, pessoal, é um movimento totalmente diferente deste movimento aqui, ó. Olha isso. Olha este movimento, olha onde o preço está, olha essa micro tendência onde o preço está, e olha este movimento e olha onde a tendência está. Então são movimentos diferentes. Então o que acontece é o seguinte, muitas pessoas confundem técnicas e forma de operar. Muitas pessoas confundem regiões e forma de operar. Muitas pessoas, por exemplo, não sabem o que é um topo e um fundo. Aí você fala assim, poxa Cadu, mas como que o pessoal não sabe o que é um topo e um fundo? Por exemplo, isso aqui, ó,
é um pullback no movimento de continuidade do movimento. Ah, mas é um topo e um fundo? Ó, topo e fundo, fundo é isso aqui. E topo é isso aqui, ó. Isso aqui é topo. Isso aqui é topo, isso aqui é fundo, isso aqui é um pullback no movimento, no meio de um movimento de 50%. Ah, Cadu, isso aqui é um topo? Realmente ele fez um topo, mas na verdade não é um topo clássico, um topo verdadeiro. Esse movimento aqui, ó, quando ele subir, ele vai romper facilmente essa região, porque isso aqui é um topo. Isso aqui é um topo de verdade. Isso aqui é uma região que eu tenho que me preocupar no momento de eu fazer a minha operação. Agora, isso aqui, ó, isso aqui não é um topo verdadeiro, é uma região de máxima de preço. Sim, é uma região máxima de preço. Porém, não é um topo de verdade, tá? Não é um topo de verdade. Isso aqui não é um fundo de verdade. Isso aqui é um fundo de verdade. Então, são detalhes no gráfico que você vai aprender conforme você se aprofunda. Por exemplo, como operar suporte e resistência em topos e fundos no gráfico, verdadeiros, né, por exemplo. Por exemplo, que nem aqui, quando eu fiz aquela entrada de absorção. Ah, Cadu, por que você fez essa entrada de absorção aqui? Porque aqui, ó, eu tenho um topo e dois topos. Dentro de um movimento que vem de um fundo lá no passado e vem de um topo lá no passado. Ou seja, na região de equilíbrio, ó, eu tenho dois topos verdadeiros que trabalha o preço, recolhe o preço, faz um outro topo verdadeiro e depois ele vem buscar região de liquidez, como eu havia falado, né? Depois ele continua o seu movimento. Só que eu tenho que prestar atenção onde o gráfico está trabalhando. Olha a região de topo, olha a região de topo. Depois ele vem buscar regiões de topo abaixo, regiões de topo no meio do caminho. E aí é um movimento natural do gráfico. Como assim ele pode vir buscar movimentos aqui, ó, de continuidade depois do preço. Então, aprenda a operar suporte e resistência em regiões de topo e fundo verdadeiro. Porque você vai entender que existe uma diferença total entre você entender o que é uma região de definição de correção ou continuidade de preço dentro de um contexto gráfico. Então o contexto gráfico ele tem que estar alinhado à região. Essa região é de topo e fundo verdadeiro? Essa região é de topo e fundo realmente que forma no gráfico? Ou essa região ela está se formando num embrulho de movimento? Numa região que não demonstra uma estrutura do gráfico que me faça ter uma lógica e razão do movimento. Então tudo isso tem a ver na hora de fazer análise. Eu não posso simplesmente sair fazendo uma análise de qualquer forma. Assim como eu fiz aqui em euro, USD ou AUD-CAD aqui, ó, como eu fiz o movimento. Olha lá que eu falei para você. Ele veio, continuou o movimento, 50%, retornou e veio ganhar força para buscar liquidez mais abaixo. Liquidez aonde? Em fundo verdadeiro. Ó. Foi buscar a região de topo verdadeiro, fundo verdadeiro. Se eu só olhar para essas regiões aqui, ó, topo verdadeiro e fundo verdadeiro, eu faria tranquilamente essa minha ação aqui na região. Porque como eu vejo num gráfico um topo verdadeiro, um fundo verdadeiro? Preço chegando em região de resistência, deixa candle em região. Como eu entendo como um topo verdadeiro? Quando o preço atinge uma máxima da região e ele deixa um desenho gráfico, por exemplo, como um formato em V, tá? O que é um topo verdadeiro, pessoal? É todas as vezes que você vê o preço subindo com fluxo e descendo com fluxo. Ah, o que seria um fundo verdadeiro? O fundo verdadeiro é todas as vezes que o preço chega a uma região, faz um movimento gráfico, onde ele mostra que naquela região de fundo o preço chegou com fluxo e retornou com fluxo, fazendo o quê? Um fundo verdadeiro. Então, o fundo, ele equivale a uma figura de um vale, como se fosse uma região de vale, e um topo como se fosse aí uma casinha, né? Então, essa forma de você ver, analisar o gráfico de forma clara, minha voz está sumindo, né, para variar, é uma forma que você vê a formação do gráfico, tanto uma forma de vale como de casinha. Ah, Cadu, e quando eu vejo isso aqui, ó, isso aqui,
Olha a diferença. Se você analisar esse topo com esse topo, imagina que isso aqui fosse um fundo, com esse fundo. O que você daria valor em movimento de fluxo do mercado formando região? Este topo e este fundo? Ou esta região de topo aqui? É óbvio que se você pegar aqui, ó, vamos colocar a situação, você que está no chat aí. Você que está no chat. O que é um topo para você? Essa situação 1 ou essa situação 2? Você pode responder para mim aí em poucos segundos. O que é um topo para você? Essa formação 1 ou essa formação 2? Porque se você olhar na formação 2, você começa aqui, ó, ver várias situações de pavio, você vê várias situações de corpo. Quando o preço chegar nessa região, você está totalmente perdido. Agora, nessa região aqui, ó, você tem realmente onde tem a máxima de pavio e a máxima de corpo. Pronto, está definido. Aqui você, na figura 1, você tem um topo realmente. Agora, na figura 2, é um local indefinido. Ah, Cadu, você está querendo dizer que não formou topo aqui, sendo que eu aprendi que essa figura 2 formou topo, sim. Não, eu não estou querendo dizer que não formou topo. Isso aqui é uma região de topo porque é a máxima da movimentação da tendência. Sim, ali formou uma região de topo. Só que eu quero dizer para você que ali não é um topo que tem fluxo de liquidez para eu fazer um trabalho de movimento de contexto gráfico, onde eu sei que o preço vai buscar para corrigir ou continuar o movimento após aquela região. Então existem regiões, por isso que eu falo para você, o gráfico é definido através de contextos. Os contextos englobam regiões, tendências, padrões de vela e fluxo de mercado. Quando eu tenho uma região de topo como essa, é totalmente como uma região de topo, é totalmente diferente de uma região de topo como essa aqui no passado. Então eu não posso, por exemplo, neste gráfico aqui, entender que ali é uma região que vai segurar o meu preço ou vice-versa. Eu tenho que entender essas regiões claras do mercado, tá bom? Para você poder operar um suporte e resistência de forma correta. Entendendo como é que se opera um suporte e resistência de forma correta, vai ser a forma que você vai entender para fazer os seus trades. Porque senão você vai começar a ver regiões que pode corrigir em tudo quanto é lugar, você vai ver regiões que pode fazer continuidade em tudo quanto é lugar, e não é assim. Você vai ter que entender, quando eu abro o gráfico, por exemplo, aqui, ó, olha a região que eu falei que poderia ser uma região de liquidez, ele está indo buscar. Olha aqui, ele recebendo aqui, ó, a região, a máxima. E aqui eu tenho o que, ó? Eu tenho realmente um fundo, ó. Aqui eu tenho fundo. Isso aqui é um fundo? Isso aqui é um fundo? Olha só, parece que a tendência rompeu tudo aqui, né? Por que será que ela rompeu? Será que isso aqui é um fundo? Ou o fundo está localizado aqui? Conseguiu compreender a importância de você definir como operar a região? Ah, Cadu, mas ele pode chegar aqui e romper essa máxima da região? É claro que ele pode. Por quê? Porque existe um contexto. Não é porque existe um fundo que ele vai ter que corrigir. Não é porque existe um topo que ele tem que corrigir. Pelo contrário, topos e fundos são feitos para ser rompidos. Regiões de topos e fundos são feitas para ser rompidas. O que você tem que entender é como o preço chega na região para ele fazer um movimento de continuidade ou não. E aqui, pessoal, tá claro, tá nítido que aqui é uma região de rompimento, né? É só olhar o movimento do gráfico, é só olhar como é que o gráfico está trabalhando, de que forma ele está trabalhando. É nítido que aqui é uma região de rompimento. Mesmo ele tendo feito um movimento de 50% aqui, ó, a partir do momento que ele mostra essa força de mercado, ele está rompendo região de 100% e continuar o movimento. Ah, Cadu, mas região de 100% nem sempre ela tem que ser corrigida? Pessoal, vai ser de acordo com o gráfico. Tanto é que ele veio rompendo aqui essa região, ó, chegou aqui, ó, olha só, e ainda está querendo fazer a correção, de tão forte que essa região de fundo, ó, ele não rompeu totalmente. Ele veio fazer um movimento de falso rompimento através desse candle aqui, ó, porque dá uma olhada, ó, ele veio fechar abaixo do fundo. Ele veio fazer um movimento aqui de falso rompimento. Por quê? A força é tão grande ao chegar na região que ele não consegue frear de uma vez aqui o preço, não consegue frear. Ele passa um pouquinho e faz um pequeno retorno. Só que essa região aqui, ó, é uma região muito difícil de você fazer uma correção pela forma como o preço chega na região. E mesmo assim, olha o que aconteceu. Ele corrigiu, ó. Mesmo assim ele corrigiu.
Por quê? Porque aqui temos um fundo verdadeiro. Então é muito interessante quando você aprende todos esses movimentos gráficos, mas de acordo com a técnica correta. Se você aprender como operar um suporte e resistência em regiões de topo e fundo verdadeiro, você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida, tá bom? Fica aqui meu presente de Natal, mais essa aula. Olha só a correção que ele fez. No fim ele corrigiu, ó. No fim ele fez o quê, ó? Para quem está no treinamento, ó, para você entender o porquê que ele corrigiu, ó. Movimento 1, opa, deixa eu fazer uma linha aqui, para quem está no treinamento vai entender, ó. Movimento 1, movimento 2, movimento 3, tá? Agora ele pode fazer um ABC ali e continuar o movimento. E ele respeitou mesmo este fundo verdadeiro aqui. Beleza, né? Mostrando aí que a análise funciona. Agora, tecnicamente, ele vai fazer um ABC, vai subir um pouco mais e depois vai desfazer o seu movimento. Fica aí meu presente de Natal para você entender o que é um topo e fundo verdadeiro, para você entender como analisar o suporte e resistência nessas regiões e por que de fazer movimentos gráficos certeiros. Então, qual é o nosso hashtag de hoje? Topo e fundo verdadeiro, tá? Topo e fundo verdadeiro é uma nomenclatura criada pelo Cadu, e quando você for deixar o comentário aí nos nossos comentários, na nossa hashtag, escreva aí topo e fundo verdadeiro e deixe seu recadinho. Eu vou entender que você chegou até o final da aula, que você realmente quer aprender mais sobre análise gráfica, que você quer se aprofundar mais sobre análise gráfica. Hoje fizemos aqui, ó, 2 análises em Euro, USD e AudiCAD. No primeiro momento, uma região de absorção já com 3 taxas. Em AudiCAD aqui uma continuação de tendência, praticamente fechando um 4-1. Por ser um mercado de OTC hoje, um feriado mundial, não vou ficar muito exposto ao mercado. Creio que meta batida, aula dada, conteúdo transmitido. Você que quer realmente aprender, quer fazer parte do treinamento, quer aprender a fundo como fazer toda essa análise com lógica e razão, tendo conhecimento técnico, o link de acesso está aí na descrição do vídeo, está aí no meu canal do YouTube, você será muito bem-vindo. O preço é irrisório, é um preço de hoje em dia de pão com manteiga, como eu falo para vocês, que todo mundo tem possibilidade de fazer acesso, ou preço à vista ou parcelado. Todo mundo tem condições de pagar, é menos que um lanche aí por mês, para que você venha realmente fazer parte do treinamento e ter o suporte diretamente comigo, tá bom? Você que está aqui no YouTube, que ainda só está no YouTube, continue, pessoal, se inscrevendo no canal, deixando seu like, deixando seus comentários, ativando o sino de notificações. Esses dias o YouTube mandou uma mensagem para mim dizendo que muitos dos que estão inscritos não estão deixando like, não estão deixando comentários. Eu nem sabia que eu podia saber disso, mas no administrativo lá eu recebi falando que os que estão inscritos não estão interagindo. Ou seja, você que é inscrito no canal está deixando de deixar um like, está deixando de fazer um comentário simples como topo e fundo verdadeiro, como eu falei para você. Isso ajuda muito o canal a crescer, a ser divulgado, outras pessoas terem contato realmente de como é a análise gráfica que funciona. Então, se você puder ajudar o canal, é isso que eu te peço. Deixa um like, deixa um comentário após a aula e ative as notificações, aí o sininho, para você não perder nenhuma aula. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, que ainda você tem um restinho de feriado maravilhoso, um dia maravilhoso, um dia de reflexão. Que Deus abençoe você nesse dia. Te vejo amanhã, então, numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus.